Opa, beleza? Mais um vídeo da série Pergunte ao Bona, que é a série em que eu respondo a sua dúvida. Se você quiser que eu faça um vídeo para você, é só você entrar no perguntealbona.com, clique lá no botão do WhatsApp e mande um áudio para mim. Tem que ser o áudio e você tem que falar o seu nome. E eu terei um prazer de fazer um vídeo exclusivamente para você, beleza? Então vamos à pergunta de hoje, para a gente tirar mais essa dúvida aqui. Boa noite, Bona, tudo bem? Eu sou o Thiago de Azevedo de Cascavel, no Paraná, e gostaria de entender por que quando a taxa Selic abaixa, reduz, né? Os fundos atrelados à inflação valorizam. Um abraço, obrigado. Beleza, boa pergunta. Uma dúvida também bastante normal. Por que os fundos atrelados à inflação se valorizam com queda de Selic? Vamos pensar o seguinte, não são necessariamente os fundos de inflação, mas são os ativos, os títulos que têm algum componente pré-fixado. Então, por exemplo, isso ocorre com os títulos pré-fixados do Tesouro, e isso também ocorre com os títulos IPCA do Tesouro, porque eles são IPCA mais uma taxa fixa. Então, sempre que tiver um componente de taxa fixa no título, ele também vai sofrer essa variação mais acentuada de valorização quando a Selic cai e de talvez até desvalorização momentânea quando a Selic sobe. Por que acontece isso? Imagina o seguinte, imagina que você quer comprar um objeto e esse objeto custe 100 reais, tá? Então você chega para comprar esse objeto e naquela época a taxa de juros está algo próximo a 10, vamos dizer, 10 alguma coisa. E aí esse objeto vai sair por 90, não vai ser vendido a 100, mas 90. É como se fosse a sua taxa de desconto. Isso é importante você entender, porque na verdade todos os títulos que têm um componente pré-fixado, eles não são investidos com um valor de largada, mas sim eles são calculados em cima de um deságio sobre um valor futuro que vai ser resgatado. Então, por exemplo, um título de tesouro pré-fixado, qualquer que seja ele, sempre tem o valor de resgate de R$1.000. Qualquer título pré-fixado tem esse mesmo valor de resgate. Não importa se você aplicou hoje, se você aplicou amanhã, se você pegou uma taxa de 7%, de 10%, de 9%, de 5%, todos vão ter um valor de resgate de R$1.000. Só que você vai falar, ué, mas que diferença faz então? Como é que a taxa vai interferir nisso? A taxa vai ser calculada no valor de compra e não no valor de resgate. Então as pessoas que pegam uma taxa maior, elas vão pagar um preço menor pelo título e por isso elas vão ter esse ganho maior. Então nesse caso de Selic é a mesma coisa. Então imagine lá naquele exemplo hipotético que eu dei de um objeto que vale 100 e você tem a taxa de juros de 10 para ter um desconto. Então, se você comprar um ano antes, você vai pagar 90 e receber 100. Agora, imagina que essa taxa ela aumente para 15%. Tá? Então, você comprou por 90, passou 1 ou 2 meses, essa taxa que era 10 aumentou para 15. Então, o que vai acontecer? O desconto de quem for comprar vai ser de 15% sobre 100, então vai cair para 85. Então, o seu título que você comprou a 90, nesse caso, vai se desvalorizar para 85 para depois voltar a andar até o 100, porque a taxa de juros é maior. E a mesma coisa se a taxa de juros for menor. Então, imagina que você comprou o seu título por 90 e depois a taxa de juros caiu de 10 para 5. Então o desconto que você vai ter para um ano nesse mesmo título vai ser de 5. Então você vai comprar ele por 95. Então neste caso, imagina se você comprou ele a 90 e depois a taxa caiu para 5. Então imediatamente ele vai sofrer uma grande valorização e já vai subir para 95. Então é isso que acontece com os títulos pré-fixados do Tesouro IPCA também. Então se você sempre raciocine na taxa Selic como uma referência de taxa de desconto, de deságio. Então quanto menor ela for, maior o valor. Pô, se eu vou comprar um objeto por 100, o que é mais caro? Eu tenho um desconto de 5 ou eu tenho um desconto de 10? Então, se eu tiver um desconto menor, o que vai acontecer? O valor que eu vou pagar é maior. Então, é exatamente isso que acontece com os títulos de Tesouro IPCA+, e aí como eles têm um componente pré-fixado e um prazo muito longo, então isso é corrigido ano a ano de maneira que o título tenha uma supervalorização no começo dessa trajetória. Mas, independente disso, quem comprar o título vai receber lá no final a mesma taxa que ele pactou na compra. Porém, ele não vai render de maneira uniforme. Ele vai ter variações
positivas e negativas até chegar lá. Então pode ser que ele tenha uma rentabilidade mais expressiva no começo e depois renda um pouco menos, mas ele vai chegar naquele mesmo ponto de resgate que todo mundo vai ter. A grande diferença é na compra. Agora, um outro aspecto que você tem que ter em mente é o seguinte: não é exatamente na queda ou na alta da taxa de Selic, é na expectativa futura de queda e de alta. E isso vai se dar nos juros futuros, que são contratos negociados na Bolsa de Valores, na BMF. Então, se você olhar os juros e houver uma expectativa de queda ou de alta, antes mesmo da taxa Selic refletir essa expectativa, isso já vai ser precificado nos títulos lá com vencimento futuro e já vai trazer um impacto imediato. Então, por isso, os fundos de inflação que investem nos títulos Tesouro e IPCA+, é natural, o fundo de inflação faz isso, então ele sofre o mesmo efeito. Então é por isso que os fundos de inflação têm rentabilidades mais acentuadas em momentos de expectativa de Selic em queda, beleza? Então, se você quiser que eu responda a sua pergunta também, pergunte ao Bona.com, clique no botão do WhatsApp e mande um áudio para mim, que vai ser um prazer enorme fazer um vídeo exclusivamente para você. Tchau!